Oi, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser. Bom, hoje, sexta-feira, olha, estão soltando fogos aqui, não sei nem porquê. Mas enfim, vamos continuar aqui com o nosso vídeo, vai? E eu peguei esse livro aqui, Cure o Seu Corpo, Louise Hay, na verdade, né? E isso ficou bastante marcado, quero contar minha experiência para vocês do que aconteceu comigo. Mas antes eu quero ler o prefácio. E esse prefácio, quem escreveu, nada mais, nada menos que o Gasparetto. Não sei se vocês conhecem ou já conheceram ele, alguma coisa, mas ele deixou um legado aqui pra gente muito legal sobre a espiritualidade, sobre comportamento humano, sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre muitas coisas. Então, com certeza, vocês já devem ter ouvido, ele já está no mundo espiritual e deixou um legado, assim, maravilhoso. Então, ele fala aqui no prefácio desse livro, o avanço da medicina no século XX, principalmente nas últimas décadas, tem nos impressionado profundamente. Basta que vejamos uma sala cirúrgica ou um laboratório de check-up, e nossa imaginação parece nos transportar a um mundo fantástico, semelhante ao da ficção dos filmes americanos. E aí ele fala aqui, né, ó, sendo o espírito algo etéreo, é dentro da mente que ele atua mais diretamente. Então vocês veem que tudo está conectado. O que o Dr. Joseph Murphy fala, o que o Neville fala. Então por isso que eu gosto de trazer vários autores aqui para vocês. Então eu não me canso de falar isso. Ali, sua vontade move os intricados mecanismos de seus corpos. Escolhe no mercado das ideias os pensamentos e quem quer acreditar, e ali imprime sua convicção, injetando-lhe força de ação. Estes pensamentos, chamados de pensamentos padrões, vão acionar, segundo sua qualidade, nossos aparelhos astrais e físicos, desta ou daquela maneira. Então ele fala aqui, percebendo que para cada problema físico existe uma causa psíquica, podemos parar de culpar a vida e as outras pessoas pelo que está errado conosco e assumir inteira responsabilidade pelas nossas próprias experiências. Tô até arrepiada aqui, porque é tudo isso que a gente conversa aqui no canal, né? Todos os autores, Bob Proctor, todos eles, Joe Dispenza, Joe Vitale, até o próprio Jim Kwik, que é muito, vamos dizer assim, mental. Então você vê que a ciência, até a ciência hoje já comprovou isso na nossa vida. E aí ele coloca mais uma coisa aqui que eu li que eu achei muito interessante compartilhar aqui com vocês. Mesmo que exista alguma resistência a acreditarmos em tão simples conceitos, em minha experiência clínica, pude constatar a verdade das informações que a autora nos dá. No caso aqui, a autora Louise Hay. Ela foi curada de um câncer com a mente, com as afirmações que ela conseguiu identificar aqui. Clinicando, pude perceber também que nem sempre as pessoas que demonstravam certos padrões negativos eram portadoras de moléstias equivalentes. Procurando uma resposta para tal questão, pude observar que um padrão só se torna negativo à medida que se torna velho e inadequado diante do fato de estarmos amadurecidos para aprendermos padrões melhores e mais adequados. Então, olha só o que ele fala aqui. A Louise Hay, eu sempre falo Reis, gente, desculpa aí. Mas a Louise Hay, ela estudou bastante os Abraham Hicks. Eu até quero trazer aqui para o canal alguns congressos que eles fizeram, algumas informações, alguns materiais que eu tenho aqui disponível comigo e quero compartilhar com vocês. Só não sei quando que eu vou fazer isso, tá, gente? Mas, e eu escutando uma palestra do Cryon,
eu achei muito interessante porque a Louise Hay estava nesta palestra, uma das, não sei qual palestra dele, mas ela estava sentada na primeira fila dele. E ela falou para ele, você precisa mostrar, você precisa escrever um livro sobre tudo isso que você está falando aqui. Olha como as coisas se conectam, né? Eu já conhecia a Louise Hay, tive contato com o Cryon há um tempo, mas não me conectei, assim como eu falei para vocês no caso do Ho'oponopono. Mas aí ele falou isso. E ela foi, depois que ela trouxe todo esse conhecimento, né? Toda essa linha de raciocínio, essa linha de estudos dela, estudando o problema do corpo com relação aos pensamentos, com relação às suas atitudes, ela foi até ameaçada de morte. Então, acho que poucas pessoas sabem disso. Eu mesmo não sabia. Ela foi realmente ameaçada de morte por trazer estas informações tão maravilhosas que é: cure o seu corpo. Você pode se curar. Aí você fala assim, ai Cris, mas eu faço tanta coisa, nunca vi nada, não consigo me curar. A questão é como ele falou assim, né? Como ele falou aqui, até que ponto você quer se curar? Até que ponto você quer sair da onde você está? Então, isso é uma coisa para vocês pensarem. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que eu já passei por várias situações, né? Uns chamam de catarse, e outro dia eu escutei um vídeo e eu achei muito legal, porque aquilo que você acredita é o que vai manifestar na sua vida. E se você acredita em catarse, é o que vai acontecer. Como isso já estava na minha mente subconsciente, eu passo por algumas situações. E o que veio de tudo isso que eu tô fazendo hoje aqui com vocês, desde que eu comecei o canal? Eu comecei a sentir uma dor no ombro, coisa que eu nunca senti. E toda vez que eu tô passando por alguma situação de mudança mesmo, de prosperidade, de abundância, mudança em tudo na vida, eu sinto essa dor. E eu nunca fui massagista, nunca tive nada com relação à dor no corpo, nada. E toda vez eu sinto essa dor na omoplata. Teve uma vez que eu fiquei bem feia mesmo, eu tive que ir até no massagista. Mas se eu contar pra vocês que foi passar bem depois, né? E aí eu falei, bom, deixa eu ver o que é o ombro. O que a Louise Hay fala do ombro? Que ela fala de vários problemas e a causa provável. E ela te dá um novo modelo de pensamento para você fazer. E o que eu quero falar para vocês aqui, no meu caso, o que apareceu aqui? Ombro. Vamos ver aqui. Peraí que eu tô no B. Olhos, ombros, olha só. Devem carregar alegria e não sobrecargas. Esta provavelmente é a causa, tá? Não é 100%, mas é o que... E acabou conectando comigo realmente, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu tive vários canais e esse é o que tá mais leve, gostoso de estar fazendo aqui com vocês. Aí, qual que é o modelo novo de pensamento? Quando ela coloca o modelo novo de pensamento aqui, vocês necessariamente não precisam fazer isso daqui. Vocês podem, se vocês estiverem, né, conectado e tudo mais, vocês mesmos podem criar uma mentalidade contrária do que está acontecendo na sua vida e mentalizando. Aí aqui tá assim: eu escolho que todas as minhas experiências sejam alegres e afetuosas. E, gente, eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Eu fiz um dia, eu faço com o japamala. Eu não tô com o meu japamala aqui, mas eu queria... Ah, mas eu tô com o do meu marido. Ó, esse aqui é um japamala de 108 pontas, tá? Mas porque... Você pode fazer com qualquer coisa, tá? Com qualquer coisa, mas esse aqui é o japamala... Eu que fiz pro meu marido, olha como que ficou lindo. Então eu fiz 108 vezes. Eu escolho que todas as minhas experiências sejam alegres e afetuosas. No dia seguinte eu fui levar minha sobrinha na aula de música. Gente, fora de brincadeira, quando eu virei, era esse ombro aqui. Quando eu virei, eu escutei um estralo.
do tipo, voltou no lugar. E tudo bem. Passou, né? Foi, como estava inflamado, ainda continuou doendo um pouco, mas eu percebi que ele tinha voltado no lugar, que ele tinha saído aquela trava, aquele nervo que estava travado, sabe? Aquela energia que estava ali estagnada. Aí falei, não, vou fazer de novo. Fiz de novo antes de dormir, que ainda estava meio dolorido e tal. Fiz de novo, 108 vezes. Quando eu deitei, e soltei, porque assim, a gente tem mania de se apegar, né? Ah, vamos ver se vai dar certo, não sei o quê. Faça e solte. Faça e solte, que o universo vai trazer pra você. Se você não fica perguntando se tá certo, se tá errado, simplesmente faça. Simplesmente faça. Aí, o que aconteceu? Quando eu deitei na minha cama, que eu virei, eu senti novamente o estralo. No outro dia, eu estava totalmente sem dor. Então, é isso que eu quero deixar para vocês aqui, a minha experiência com relação às dores no corpo, que você realmente pode curar o seu corpo, qualquer que seja o que você esteja sentindo. E conforme você for fazendo, você vai tendo a intuição, você vai tendo os pensamentos corretos para você sair de onde você está. Dessa dor física que você está sentindo, um nervoso, um nódulo, obesidade, tem para tudo aqui, gente, tem para tudo. E uma outra coisa que aconteceu comigo também, o que era que meu marido falou? Não, meu marido não, eu falei que eu estava sentindo aquela dor, mas eu fiz de novo para uma dor que eu estava sentindo e simplesmente passou. Mas eu lembro exatamente o que estava dizendo a frase, eu falo frase nocaute, né? Mas aqui ela usa como novo modelo de pensamento. Eu deixo ir o antigo facilmente e recebo o novo alegremente em minha vida. E agora estou segura. Então, assim, é bem legal de você fazer. Então, eu tenho feito também para isso, que é uma coisa que tá pegando agora no momento. E eu espero que vocês façam aí também. Eu vou falar alguns aqui para vocês, né? Que eu acho que para a laringite, ó. Deixa eu ver se é laringite. Eu tava com uma laringite e gripe. Deixa eu ver se é gripe. Vamos ver a gripe. O que é a gripe, gente? Vamos ver aqui o que é a gripe. Tem tudo aqui. Tudo. Gripe. Olha só. Que eu também fiquei bem ruim da gripe. Respostas à negatividade e crença geral. Medo. Crer em estatísticas. Olha só. Estatísticas são o que, gente? O que são as estatísticas? É o nosso material aqui, é você querer prova de que aquilo é real, né? É o mundo material, é o mundo fenomênico. E aí, o que ela fala aqui, ó? Não sou o novo pensamento, a frase nocaute, para você trabalhar. Eu trabalhei isso também. Não sou governada pelas crenças de grupos ou preconceitos. Sou livre de todas as congestões e influências. Pensa um pouquinho sobre essa frase. Não sou governada pelas crenças de grupos ou preconceitos. Sou livre de todas as congestões e influências. Então, fica aí mais uma aí para vocês fazerem, né? Ou não sei nem se tem esse livro para vender ainda, viu, gente? Deixa eu ver outro aqui para vocês. Sinusite. Vamos ver se tem sinusite. Com certeza tem, né? Mas pulmão, raiva. Vamos ver a raiva, que todo mundo sente raiva, né? Acreditar que a violência é a resposta. Olha só. Aí a frase nocaute, né? Ou o modelo de pensamento que ela fala aqui. Estou rodeado e interiorizado pela paz. Estou rodeado e interiorizado pela paz. Muito legal, né? Resfriado. Aqui, ó. Não é resfriado, respiração.
ver. Nariz entupido. Cadê? Será que eu pus nariz? Tem nariz aqui também. Queria achar aquele um que eu fiz também pra vocês aqui, mas... Aqui. Nariz. Não vou achar, gente, mas... Deixa eu ver um outro aqui que a gente tem bastante, né? Gripe eu já falei. Aí tem os dedos das mãos, cada um o que representa. Muito legal, né? Coriza, acho que foi coriza. Deixa eu ver se foi coriza. Ó, coriza, muita gente tem também, né, coriza. Choro interior, lágrimas de criancice, fazer-se de vítima. Tenho consciência e aceito que sou o poder criativo no meu mundo. Agora decido ter prazer na vida. Olha que legal, né? Então, gente, eu acho muito legal esse aqui. E é como eu fiz. Eu peguei o meu japamala e fiz 108 vezes as afirmações, tá bom? Me fala aqui se vocês quiserem um vídeo eu falando sobre cada pensamento, né, que a gente tem, cada hábito que a gente tem, eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mas hoje é isso, então repita 108 vezes, não pense no como vai acontecer, não fique apegado, tá? De como vai acontecer, quando tem que acontecer, isso só vai mudar quando você mudar a sua mente. Só que como que você pode ajudar a sua mente, o seu subconsciente a internalizar aquilo que tá dizendo ali na frase nocaute? Fazendo repetições. Ai, Cris, não tem... Gente, pega o japamala, fica deitadinho lá e fica fazendo. Não tem um jeito certo de fazer, tem o seu jeito de fazer. Tem a sua intenção que você está colocando lá. Tem a sua fé, o seu poder, a sua confiança de que aquilo vai dar certo e tá tudo bem. Não fique procurando técnicas mirabolantes, entendeu? Faça do seu jeito. Escute aqui, como eu tô falando pra você, mas cada um vai achar o seu jeitinho de fazer. Não é o meu jeito que tá certo, é o seu jeito que tá certo. Eu só estou te dando um caminho, uma luz, uma direção, vamos dizer assim, tá bom? Mas quem vai fazer é você, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração. Vocês sabem que eu faço isso com muito amor, com muito carinho. Hoje eu acabei de chegar da igreja, já vim aqui gravar pra vocês, porque a gente vai deixando aí fica tudo pra última hora, né? Mas eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo, de todo o conteúdo que tá aqui no canal. Não esqueçam que todos os dias nós temos os preceitos diários, todos os dias, tá? Hoje já saiu um de manhã, né? 6 horas da manhã. Então ativa o sininho. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal Inspirações para Ser e deixe seu comentário e também curta, porque assim o YouTube vai entender e vai levar essas mensagens para mais pessoas, porque hoje o que a gente está precisando nesse mundo é o quê? Luz. E reconhecer, nós mesmos reconhecer como filho de Deus, perfeito, abençoado e maravilhoso. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Você é magnífico. Você nasceu magnífico. Aceite isso em sua vida. Internalize isso em sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.